cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 1 vai nos falar sobre Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. É interessante notar que esse foi um momento muito importante para Jesus, porque ele deveria se preparar para a sua jornada que ele teria pela frente. E é interessante que, por jejum e oração, Jesus devia se fortalecer. O livro O Desejado de Todas as Nações, na página 114, nos dito o seguinte sobre Cristo. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. As palavras de Marcos são ainda mais significativas. Diz ele: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Quando Jesus foi levado ao deserto, Ellen White diz, para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus. Interessante, né? Não convidou a tentação. Foi para o deserto para estar sozinho, a fim de considerar sua missão e obra. Por jejum e oração, se devia fortalecer para a sangrenta vereda que lhe cumpria trilhar. Mas Satanás sabia que Jesus foi para o deserto e julgou ser a melhor ocasião de se lhe aproximar. Muito interessante esse texto de Ellen White. Aqui é explicado para nós e nós devemos estar atento, porque nós nunca devemos estar nos expondo, nos colocando em tentação. Jesus não convidou a tentação. Satanás a lançou sobre ele. O Espírito Santo, aqui diz Ellen White, quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, foi levado pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, Deus eterno, a divindade, a terceira pessoa da divindade, sabe exatamente quando estamos preparados ou não para enfrentarmos uma tentação. Então Jesus, ele não convidou a tentação, mas estava buscando o quê? O preparo diário. E lá no deserto era o momento que ele deveria se consagrar de maneira profunda, porque Jesus sempre teve uma vida profunda de consagração, e aquele momento era um momento específico, que ele estava ali no deserto se consagrando, se preparando para a trilha que ele ia trilhar. E ali Satanás julgou ser a melhor oportunidade de lançar as tentações sobre Jesus. Ok? Sabendo disso, então, nós vamos avançar aqui. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, Jesus foi cheio do Espírito Santo, nós também devemos seguir o exemplo de Jesus e ser cheios do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o primeiro exemplo e o principal que nós temos é o exemplo de Jesus. Ele foi cheio do Espírito Santo. Bom, mas a Bíblia relata que outros também foram cheios do Espírito. O próprio profeta Miqueias capítulo 3, verso 8 nos diz o seguinte: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Olha que interessante, que aqui Miqueias está dizendo que ele estava cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força. Olha que interessante, né? Agora, por que ou para que o porquê Miqueias estava cheio do Espírito Santo? Para anunciar a palavra de Deus ao povo de Israel, ou seja, para anunciar a Jacó a sua transgressão. Então a mensagem que ele tinha era para revelar, mostrar para o povo de Israel a transgressão que eles estavam cometendo. Então é interessante que o Espírito Santo capacita a pessoa, com força, com poder, dá a mensagem para esse mensageiro, para que ele possa advertir, orientar, ajudar a igreja a estar longe do pecado, da transgressão. É interessante que sempre quando o Espírito Santo ele preenche alguém, é para esse objetivo, para a glória dele, para a glória de Deus, para a salvação da igreja, do ser humano, do povo. João Batista também.
João Batista, Lucas 1,15 nos diz algo profundo sobre João, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho, nem bebida forte, e será o que mesmo? Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Que coisa tremenda, não? Então aqui é interessante que o começo do versículo fala sobre o regime alimentar de João. Então João tinha uma alimentação saudável. João era um homem que realmente vivia a reforma de saúde para o seu tempo, para a sua época, para o seu momento, para o conhecimento que ele tinha. Então aí está, João tinha o quê? Tinha uma vida com cuidado, ele tinha um cuidado com o seu corpo, né? Com a sua mente, através da sua alimentação saudável. E aí então o Espírito Santo preencheu João. Aqui está uma orientação, uma verdade muito profunda. Aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo, é necessário também preparar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, a nossa mente. Então é necessário realmente termos uma reforma de saúde completa, para que o Espírito Santo, ou a chuva serôdia, possa vir sobre nós, ok? Então, desde o ventre da sua mãe, ou seja, a mãe de João Batista, ela tinha esse regime alimentar, João deu continuidade na vida dele, então, tanto a mãe de João como João foram ricamente abençoados por Deus, ok? E aí você pode ver o verso, né? Porque será grande diante do Senhor. Ele estava sendo preparado para preparar o caminho de Jesus. Ou seja, João veio antes de Cristo ali, né, no seu ministério, para preparar para a chegada do Messias e ter pessoas preparadas para seguir o Messias. Então João tinha uma missão, uma grande missão. João foi o segundo Elias, ou seja, João tinha o espírito de Elias. Então, hoje nós também devemos ser o terceiro Elias, né? Essa é a missão, esse é o plano de Deus, que a gente seja o terceiro Elias, tenha o mesmo espírito de Elias, ok? Muito interessante esse versículo, né? Porque o versículo diz, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Muito interessante, João Batista, cheio do Espírito. Zacarias também. A Bíblia em Lucas, capítulo 1, verso 67, o pai de João, né, Batista, é dito algo sobre Zacarias. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo... Vocês repararam que sempre a plenitude do Espírito, ou quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela prega, ela anuncia a palavra de Deus, a mensagem que Deus trouxe para cada um em sua época, né? Lá em Miqueias, Jesus, o próprio Jesus veio trazer a mensagem de Deus, veio revelar realmente o plano divino e morrer por nós na cruz, o nosso próprio Deus, né? Jesus. Então, sempre que o Espírito Santo ele preenche alguém, é para essa pessoa anunciar as verdades presentes da sua época, ok? Nós também devemos estar cheios do Espírito Santo, ou cheio da chuva serôdia, para anunciarmos a terceira mensagem angélica, as três mensagens angélicas, ok? Muito importante, esse Zacarias também, aqui diz que ele profetizou, né, dizendo, ok? Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito. Pedro também. Atos capítulo 4, verso 8 diz sobre Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, e vós anciãos de Israel. Olha que interessante. E aí Pedro começa a falar, a pregar a mensagem ali para aquele povo, né? Para os principais do povo, e vós anciãos de Israel. Esse era o público de Pedro, que ele focou ali, né? Na mensagem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Vocês entenderam? Então a pessoa ela é impelida, conduzida pelo Espírito a levar a mensagem de Deus. Os discípulos, né, em geral, né? Atos capítulo 13, verso 52, diz assim, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E é interessante que Gálatas 5, 22 diz que a alegria é fruto do Espírito, ok? Faz parte, né, do fruto do Espírito, a alegria, o amor, né, a paz e assim por diante. Então, o Espírito Santo traz alegria
ok? E os discípulos estavam cheios de alegria. Então, os mensageiros pregam, mas pregam com o quê? Com ódio no coração? Não. Eles pregam com alegria no coração, porque está fazendo a vontade de Deus e lutando pela salvação de outras pessoas. Isso deve nos trazer alegria, ok? Muito bem, a igreja na época dos apóstolos, né, ainda dando continuidade, mas pegando mais pessoas, abrangendo mais o público ali na época, a igreja na época, né, dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 4. E Atos capítulo 4, verso 31, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Como vocês conhecem bem esse capítulo 2, o Espírito Santo é derramado sobre os seus filhos ali, seus servos, discípulos, né, a igreja, para que anunciassem as verdades em outras línguas, para que outras pessoas de outros países, né, com outras línguas, pudessem também conhecer as verdades bíblicas, o evangelho ali, a verdade presente para aquela época, né, a verdade do Messias que veio e morreu na cruz para salvar o pecador, levá-lo ao arrependimento e à salvação. Então está aí o Espírito Santo conduzindo, né, criando situações para que a mensagem pudesse ser pregada. Então Atos capítulo 4, verso 31 diz: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus, ou seja, não com timidez, mas com ousadia. Você vai lembrar rapidamente de Apocalipse capítulo 14, né? Do verso 6 a verso 12, nós vemos as 3 mensagens angélicas e ali o anjo fala com poder, com autoridade, com ousadia dada pelo Espírito, né? Com força, sem timidez, com amor, com alegria, tá bom? Com a certeza que está fazendo a vontade de Deus, um coração tranquilo, em paz, está fazendo a vontade do Criador, nosso Criador. Estevão, um exemplo extremamente forte na Bíblia, né? De um homem que foi cheio, pleno do Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 13 diz sobre Estevão: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, para assumir realmente um cargo na igreja, né, para poder estar ali apto para a obra, é necessário que estar cheio do Espírito Santo. E é interessante que uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa que tem uma boa reputação, ok? Porque o Espírito Santo vai fazer uma transformação na vida dessa pessoa. Então, é necessário que ela seja uma pessoa que tenha boa reputação. O Espírito Santo dá sabedoria, ok? Isso é muito importante. Muito importante mesmo para nós. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, devemos levar isso muito a sério, tá? A reputação, né? Realmente buscar em Deus a sabedoria, porque o Espírito Santo nos ajuda a ter essa vida que Estevão teve. Porque a obra de Deus é um importante negócio. Não é algo simples, não é algo qualquer coisa. É a obra de Deus, é sagrada. Tá bom? Então, avançando um pouco mais, Atos capítulo 6, verso 5, e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Olha que interessante. Então foram ali escolhidos, né, os diáconos, e Estevão cheio do Espírito Santo, né? Que coisa tremenda. E também de fé, do Espírito Santo e de fé. Muito bom. Atos capítulo 7, verso 55 diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Falando de Estevão. E Jesus, que estava à direita de Deus. Então Estevão teve uma visão do Pai e do Filho, né? Ele teve uma visão ali, porque ele viu, aqui diz a Bíblia, né? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Ele viu a glória, tá bom? Ele viu a glória de Deus e Jesus, tá bom? E Jesus, que estava à direita de Deus. Então ele viu a glória de Deus, o Pai, né? E viu Jesus sentado à direita do Pai. Ou seja, cheio do Espírito Santo foi Estevão.
um homem abençoado, onde Deus até mesmo deu visões para ele sagradas como essa. Tá bom? Muito bom, não é verdade? Paulo, não podemos esquecer de Paulo, né? Paulo foi um homem poderoso nas mãos de Cristo. Então, Atos capítulo 9, verso 17, fala algo tremendo sobre Paulo. Diz assim: E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, que me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha que interessante. Então, Atos 13, 9 diz: Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele. Ou seja, Paulo foi chamado, resgatado por Cristo e foi cheio do Espírito Santo e foi um tremendo evangelista, pregador, apóstolo, um homem de Deus. Paulo tremendamente foi usado por Cristo, não é verdade? Ellen White, ela faz um comentário aqui em Atos dos Apóstolos, né? Página 50, ela diz algo profundo aqui, ó. Uma vez que este é o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Olha que interessante, é uma pergunta. Por que a gente não sente sede, fome pelo dom do Espírito? Por quê? O que está acontecendo? Ela continua e diz: por que não falamos sobre ele? Sobre o Espírito, né? Não oramos por ele e não pregamos a seu respeito. Por quê, irmãos? Porque as pessoas falam tão pouco sobre o Espírito Santo, se ele é tão necessário para cada um de nós. Irmãos, e ainda tem um problema. Imagine alguém que não acredita no Espírito Santo e que não acredita que ele é Deus, o Criador, uma pessoa divina, a terceira pessoa da divindade triuna. Imagine alguém que não acredita nessas verdades. O que será dessa pessoa? Porque o Espírito é quem resolve, é quem dá o caráter de Cristo, é quem nos leva ao arrependimento, na verdade, a convicção, né, do pecado ali nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, alguém que despreza o Espírito Santo, o que será da vida dessa pessoa? Ellen White continua e diz: o Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro devia fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito. Diário, irmãos. Pedido, clamação, oração diária pelo Espírito, pelo batismo, né, do Espírito Santo. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial. Aqui ela está dando aqui uma dica, um caminho, irmãos. Olha só que ela diz: grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente. Como trabalhar na obra de Deus, irmãos. Está aqui, ó. Oração, clamando, né, a Deus, discernimento, auxílio especial, sabedoria celestial, para que saibam como planejar e executar sabiamente os planos que Deus tem para a sua igreja, para a sua obra. Que tremendo, né? Então, o Espírito Santo, essencial, necessário para cada um de nós. Ellen White também comenta no livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 131, ela diz: hoje é o dia da vossa incumbência, o dia da vossa responsabilidade e oportunidade. Breve chegará o dia de vossa prestação de contas. Assumi o vosso trabalho com oração fervorosa e fiel esforço. Ensinai vossos filhos que têm o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Ensinar vossos filhos. Ensinar as crianças, né? Ela diz que tem o privilégio de receber cada dia o batismo do Espírito Santo. Que Cristo ache em vós sua mão auxiliadora, a fim de executar os seus propósitos. Pela oração, podeis adquirir uma experiência que faça de vosso ministério em prol de vossos filhos um perfeito êxito. Que coisa tremenda, não? Então está aí. Pais, orem com seus filhos, pedindo o batismo diário do Espírito Santo sobre eles e sobre vocês, pais. Está aqui a orientação de Deus. Não perca tempo. Ore pelos seus filhos. Pare essa correria. E ensine essas crianças o caminho do céu, porque temos pouco tempo, temos
curto tempo e precisamos preparar-nos imediatamente, urgentemente, para o retorno do nosso Salvador. Muito bem, Jesus, cheio do Espírito Santo, venceu as tentações. Com certeza, Jesus poderoso. Lucas capítulo 4, verso 2 a 13, vai nos mostrar essas vitórias de Jesus sobre o pecado, sobre as tentações, sobre o inimigo, sobre Satanás. O verso 2 nos diz assim, Lucas capítulo 4, verso 2: De 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve o quê? Teve fome. Então, um momento difícil para Cristo, mas ele enfrentou. Ellen White, ela diz algo tremendo sobre esse momento, onde Jesus estava ali no deserto sendo tentado por Satanás. No livro de Ellen White, No Deserto da Tentação, página 38 e 39, a senhora White diz: No desolado deserto, ele, Jesus, não estava em posição favorável para suportar as tentações de Satanás, como estava Adão quando foi tentado no Éden. Ou seja, Adão estava em uma posição mais favorável do que Cristo. Adão, lá no jardim do Éden, Olha que interessante. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a humanidade ter se desviado do Éden por 4.000 anos, do seu estado original de pureza e retidão. Essa foi a natureza que Cristo tomou sobre si. Está aqui Ellen White falando sobre isso. Continuidade do texto. O pecado, ela diz, o pecado fez por séculos suas terríveis marcas sobre a humanidade. E a degeneração física, mental e moral prevaleceu em toda a família humana. Quando Adão foi assaltado pelo tentador no Éden, estava sem a marca do pecado. Ok? Adão achava-se na força de perfeita varonilidade. Todos os órgãos e faculdades de seu ser estavam igualmente desenvolvidos e harmoniosamente equilibrados, falando de Adão, lá no jardim do Éden. Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele, no caso Adão, deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador. 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar, separada da presença de Deus, a família humana afastou-se mais e mais em cada geração sucessiva da pureza e sabedoria originais e do conhecimento que Adão possuía no Éden. Cristo herdou os pecados e enfermidades humanos como existia quando ele veio à Terra para ajudar o homem. Em favor da humanidade, com as fraquezas do homem caído sobre si, sobre Jesus, enfrentou as tentações de Satanás em todos os pontos em que o homem podia ser assaltado. Aqui está, irmãos. Louvado seja Deus pela vida de Cristo. Jesus, ele veio para nos dar o exemplo. A vitória é possível em Jesus Cristo. Está aqui, irmãos. Como ele venceu, em qual natureza, na humanidade, depois de 4.000 anos de pecado. Está aqui o texto de Ellen White, ela não deixa dúvida sobre isso. Tremendo, não é verdade? Muito bem, a primeira tentação de Cristo no deserto. Lucas capítulo 4, verso 2 a 13. O verso 3 diz assim: E disse-lhe o diabo: Se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em quê mesmo? Em pão. Essa foi a tentação de Satanás, lançando a sua primeira tentação em relação ao apetite. E Jesus lhe respondeu. Jesus estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Entendeu? Cheio. O que ele falou? Jesus disse: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de quem? De toda a palavra de Deus. Como o homem pode viver, irmãos? De toda a palavra de Deus. Então Jesus venceu Satanás. Satanás lança a primeira tentação no apetite, na esfera do apetite, E ali o que acontece? Jesus vence porque ele está cheio do Espírito e da palavra. A palavra estava em sua mente, Ellen White, ela comenta no livro No Deserto da Tentação, página 44, ela diz assim: A condescendência com o apetite tem aumentado e se fortalecido em todas as gerações sucessivas, desde a transgressão de Adão até que a raça humana se tornou tão frágil
em poder moral que não pôde vencer na sua própria força. E ela diz: Cristo, em favor da humanidade, devia vencer o apetite. Suportou a mais poderosa prova sobre isto. Deveria palmilhar sozinho a senda da tentação, sem ninguém a ajudá-lo, sem nenhum conforto e apoio, sozinho. Deveria lutar contra os poderes das trevas. Está vendo aí? Então Jesus trilhou o caminho, venceu a tentação do apetite, para que nós também, com Ele, com Cristo também, possamos vencer o apetite. Ou seja, as tentações lançadas sobre o apetite, vencer o apetite pervertido e ser vitoriosos, como Jesus foi vitorioso. No deserto da tentação, na página 45, 46, Ellen White ela continua, ela diz: assim Cristo entrou no conflito, então Cristo entrou no conflito, para vencer o poderoso inimigo, suportando toda a prova que Adão falhou em suportar, para que através do êxito neste conflito pudesse quebrar o poder de Satanás e redimir a humanidade da desgraça da queda. Tudo estava perdido quando Adão se submeteu ao poder do apetite. O Redentor, Jesus, em que o humano e o divino estavam unidos, ficou no lugar de Adão e suportou o terrível jejum por quase 6 semanas, irmãos. A duração desse jejum é a mais forte evidência da grande pecaminosidade do aviltado apetite e do poder que ele tem sobre a família humana, irmãos. 40 dias, quase 6 semanas. Imagine se o apetite é fácil, é coisa simples. Não é, irmãos. Por isso que muitos caem, mas caem muito mesmo. Então, somente por Jesus mesmo, para vencer o apetite e as tentações. Sem Cristo, a gente está perdido, irmãos. Mas com Cristo, nós somos vitoriosos. Então, o poder está em Cristo, tá? Ele tem poder. Muito bem. Ainda no livro No Deserto da Tentação, na página 60 e 61, Ellen White diz: Cristo foi nosso exemplo em todas as coisas. Ok? Ponto. Ao vermos sua humilhação na longa prova e jejum, vencer a tentação do apetite em nosso benefício. Aí diz: devemos aprender a vencer quando fomos tentados. Se o poder do apetite é tão forte sobre a família humana e sua condescendência é tão temível que o Filho de Deus se submeteu a tal teste, quão importante é que sintamos a necessidade de manter o apetite sob o controle do que mesmo, irmãos? Da razão. Cristo foi nosso exemplo em todas as coisas. Ok? Então, se nós olharmos para a humilhação de Jesus, como ele venceu, em nosso benefício o apetite, manter ele sob o domínio da razão, tá? Da razão. Não deixa a sua natureza te dominar. Não deixa que o apetite pervertido, sua carne domine você. Não. Seus pensamentos pecaminosos. Não deixe que essas coisas te dominem, mas deixe que o Espírito Santo te domine. Lembre que Jesus foi cheio, pleno do Espírito Santo. Ainda no livro No Deserto da Tentação, página 38 e 39, Ellen White diz: Cristo entrou no mundo como o destruidor de Satanás e o redentor dos cativos presos pelo seu poder. Aleluia! Cristo entrou no mundo como o destruidor de Satanás, irmãos, e o redentor dos cativos presos pelo seu poder. Lembre disso, não esqueça disso. Deixaria um exemplo na sua própria vida vitoriosa, para que o homem seguisse e assim vencesse as tentações de Satanás. Vocês entenderam isso? Deixaria um exemplo. Jesus deixaria o que mesmo? Um exemplo na sua própria vida vitoriosa, para que o homem seguisse. Para que o homem fizesse o que mesmo? Seguisse o quê? O exemplo de Jesus de uma vida vitoriosa. Para que o homem seguisse e assim, está seguindo o exemplo de Cristo, e assim vencesse as tentações de Satanás. Qual foi o exemplo de Jesus, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio. E ele deu o exemplo na sua vida por completa de como deve ser a vida de todos os seus filhos, os seus servos. Ok? Amém. Louvado seja Deus. Ellen White ela continua e diz: a vitória de Cristo em nosso favor. No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações
principais que assaltariam os homens. Ali enfrentou sozinho o inimigo astuto e sutil, vencendo-o. A primeira grande tentação teve que ver com o apetite. A segunda, com uma presunção, ou seja, uma falsa fé. A terceira, com o amor do mundo. Vocês entenderam? 3 tentações cabeças principais, aonde delas derivam todas as outras tentações. Aí Ellen White diz: Satanás tem vencido seus milhões, tentando-os a conceder com apetite. Mediante a satisfação do paladar, o sistema nervoso torna-se irritado e debilita-se o poder do cérebro, tornando impossível pensar calma e racionalmente. Vocês entenderam? Então o inimigo enfraquece a mente da pessoa, o cérebro, para que a razão não domine sobre o apetite. Para que a razão, o juízo, o discernimento não domine, o que acontece? O inimigo então enfraquece essa capacidade do homem. Vocês entenderam? Então a pessoa fica o quê? Ela não consegue ter um raciocínio claro, não consegue discernir coisas que ela precisa discernir. Então a condescendência com o apetite leva a essa situação. O inimigo sabe onde pegar, né? Continuando, Ellen White diz assim, ó, desequilibra-se a mente, ok? O resultado é isso, de uma condescendência, né, com apetite pervertido. Desequilibra-se a mente. Suas mais nobres e elevadas faculdades são pervertidas, servindo à concupiscência animal. Olha só, e desprezam-se os interesses eternos e sagrados. Está aí aonde o inimigo quer chegar. Levar as pessoas a desprezar os interesses eternos e sagrados, né? As pessoas não querem coisas espirituais, coisas de Deus. Elas acabam buscando coisas do mundo, da carne, né? Então está aí as coisas do mundo. Alcançado este objetivo, então o inimigo alcança esse objetivo, né? Satanás pode vir com as suas outras 2 tentações principais. Lembra? O amor ao mundo, ok? A presunção. E encontrar pronto acesso. Então ele vai onde? Primeiro, no apetite, que aí desequilibra a mente, ok? As pessoas não conseguem gozar a sua razão claramente. Então o inimigo tem um terreno favorável para ele lançar o que? A falsa fé, a presunção e o que? E o amor ao mundo. Várias tentações se derivam dessas 3 aí. Então, está aqui explicado como é que acontecem as coisas, ok? Dando continuidade, Ellen White diz assim, ó, suas múltiplas tentações provêm dessas 3 grandes pontos, destes 3 grandes pontos principais. Vocês entenderam? Ela que está dizendo isso. Que dessas 3, ou desses 3 pontos principais aí, derivam, ou seja, as outras tentações vêm, né? As múltiplas tentações vêm desses 3 grandes pontos principais. Tá bom? Testemunho Selecto, volume 4, página 44. Ela continua, vamos ver aqui. Ela diz, de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de Nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido a mais bem-sucedida em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inestimável dom, ok? Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Através de condescendências sensuais, busca ele apagar na alma todo o traço de semelhança com Deus, ou seja, desfazer do caráter de Deus, da imagem de Deus no homem. As irrefreadas satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e degradação que existia ao tempo do primeiro advento de Cristo, dominarão de novo. Dominarão quando? De novo, com a intensidade agravada. Agora, muito mais, né? Antes de sua segunda vinda. É agora, irmãos, é hoje, é nossa época, que o Satanás agora, né, está se jogando mais pesado ainda e mais pessoas estão afundadas no apetite pervertido, né, na destruição da sua mente por meio da condescendência com o apetite pervertido. Entenderam? Então, está aí.
Aí diz claramente, Cristo declara que as condições no mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio, e como em Sodoma e Gomorra. Todas as imaginações dos pensamentos do coração serão más continuamente. Então, todas as imaginações dos pensamentos do coração serão más continuamente. Vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo. E a nós convém a lição do jejum do Salvador, irmãos. A lição do jejum do Salvador. O que significa? Significa que precisamos jejuar e orar como Cristo. Isso significa que você não precisa passar 40 dias sem comer. Não é isso que Ellen White está dizendo, né? Mas ela também diz que o jejum que nós devemos ter é o jejum do pecado, né? Você vai ver isso no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, onde é o capítulo que fala sobre jejum. Você vai ver que esse é o jejum que Deus quer, o jejum do pecado, quer dizer, a gente se abster do pecado. Mas também nós devemos jejuar se abstendo do alimento, ou fazendo jejum de frutas. Assim, você vai escolher o jejum, o melhor jejum para você, mas o certo é jejuar e orar, porque os dias são maus, ok? O princípio é esse, o jejum, a oração, se preparar para viver uma vida agradável a Deus. Ela continua e diz, unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo, podemos avaliar o mal da irrefreada satisfação própria. Ok? Então, lembre o que aconteceu com Jesus. Como foi pesado o jejum, mas ele enfrentou. Porque realmente a época era terrível e nossa época muito mais ainda. Então Jesus veio nos dar o exemplo do que devemos fazer e viver nesses dias. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de quem? À vontade de Deus. Vocês entenderam? Está aqui, ó. O exemplo de Cristo nos declara que nossa única esperança, irmãos, de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus deve predominar. Conselho sobre regime alimentar, páginas 151 e 152. Que mensagem poderosa de Cristo para nós, não é verdade? Então, o plano de Deus é que a gente seja cheio do Espírito Santo. Esse é o meu desejo para você, meu querido, minha querida. Eu quero que você continue estudando a Bíblia aqui, porque esse plano de Deus é o plano de salvar o ser humano. E nós precisamos o quê? Ser cheios, plenos, transbordantes do Espírito Santo. Porque Ele é nosso Deus eterno e Ele está aqui na terra. O Espírito Santo está aqui, irmãos. Amém? E eu louvo a Deus por isso, porque Jesus derramou o Espírito para que Ele pudesse nos guiar até o derramamento da chuva cirúrgica mais plena ainda, né? Mais pleno do Espírito, derramamento mais pleno. Você pode ver em Apocalipse capítulo 18. E aí, então, irmãos, dar o alto clamor e chamar as pessoas a sair de Babilônia. Mas hoje, irmãos, precisamos de uma reforma, de um revivamento extremamente urgente, rápido. Agora, hoje, entendeu? Precisamos do Espírito Santo. Que Deus ilumine a sua vida. Eu quero orar com você neste momento e pedir a Deus exatamente o batismo do Espírito Santo. Vamos orar juntos. Querido Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje. Nós aprendemos muito, Senhor. O Senhor nos iluminou, nos abençoou. Eu não tenho dúvida disso. Quero pedir o batismo do Espírito Santo sobre mim e sobre nossos queridos que estão ouvindo e assistindo esse estudo. Que Teu Espírito Santo ilumine eles também. E que eles, todos nós, o Teu povo nessa terra, seja cheio, plenos, transbordantes do Teu Espírito, possamos receber a chuva temporânea e a chuva serúdia. Batismo diário a cada dia sobre nós, Senhor, por favor. Como o Senhor encheu Jesus do Espírito Santo, e Jesus é o nosso Deus, nosso Criador, nosso exemplo, e Ele veio na humanidade para mostrar como os seres humanos devem viver. Vitoriosa, vida de vitórias em Jesus, pelos méritos e pela graça e a justiça de Cristo, sermos vencedores. E assim, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos e pedimos o batismo diário do Espírito Santo sobre nós, a chuva temporã, chuva serôdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus ilumine sua vida e nos encontramos no próximo estudo. Que o Espírito Santo nos abençoe.